Vamos dar início a mais um Fala Montese, aquele podcast que vai mudar a sua vida aos pouquinhos, com muito conhecimento, muita informação e nada melhor do que você entender sobre os alimentos, porque dificilmente você vai ter um bom resultado na sua vida se você não sabe o que você está comendo, se você não tem relação nenhuma com a comida, se você come simplesmente por comer, se você não entende do alimento, se você não entende de caloria, dificilmente você vai conseguir ter um sucesso no seu processo. Então, o meu papel aqui para vocês é trazer de uma forma bem simples o conhecimento de cada macronutriente. Afinal, tudo que você come envolve certos nutrientes, né? E dentro dos macronutrientes a gente tem os três clássicos, né? Que são os carboidratos, as proteínas e as gorduras. Você não precisa saber de nutrição, mas você precisa saber o básico sobre cada alimento, porque toda vez que você faz uma refeição, essa refeição ela precisa ser balanceada. Você precisa saber, pelo menos olhar e identificar o que é isso que eu estou comendo, o que isso está trazendo para o meu organismo e qual que é a principal fonte deste macronutriente. Então a gente vai começar obviamente pelo clássico, né, pelo grande, famoso carboidrato, talvez um perigoso, né, um vilão para algumas pessoas, visto a oferta. Desde que o ser humano, que o homem evoluiu para revolução agrícola, né, desde que o homem conseguiu se estabilizar em um ambiente fixo, ele conseguiu ficar parado, ele descobriu no plantio a grande fonte de alimento, que é o carboidrato. Então o carboidrato ele envolve a maior parte das frutas, legumes, das raízes, né? Tudo isso são carboidratos. E o carboidrato classicamente é uma grande fonte de energia, é uma energia rápida, uma energia disponível. Quando que a gente perdeu a mão do carboidrato? Quando veio a indústria alimentícia trazendo uma oferta muito grande de carboidrato, já que a gente sabe que a farinha é uma coisa muito acessível, praticamente tudo envolve refinado, né? Os pães, os farináceos, né? As bolachas, tudo que a gente vê em mercado, em pacotinho, em embalagem, é basicamente composto de carboidrato. O carboidrato tem essa grande vantagem, né? Ele pode ser guardado, ele dura mais tempo, ele é muito palatável, ele é muito saboroso e ele traz uma energia impressionante ao nosso organismo. E aí talvez seja a grande questão, o grande problema do carboidrato, porque a gente está dando muita energia para quem não gasta mais nenhuma energia. Então, a gente, junto com a evolução, onde a gente descobriu uma oferta calórica muito grande, a gente também descobriu a evolução tecnológica depois de um tempo. Então, quando o homem se estabilizou em algum lugar e começou a viver do plantio, ele desenvolveu, ele reproduziu, a população cresceu, mas com isso, com o passar dos anos, do tempo, a gente teve também a evolução tecnológica. E aí o ser humano, o homem, passou a ficar mais parado. E aí a gente percebe que a energia, o gasto calórico também cai radicalmente. Então a gente teve uma inversão da curva, onde a gente saiu de pessoas que trabalhavam muito, movimentavam muito, para pessoas paradas, mexendo muito, né, com o computador, com o papel, com a mão, pensando mais, usando muita criatividade e gastando muito menos energia. Então, se você pegar a população de hoje, a população atual, a maior parte das pessoas são completamente sedentárias, mesmo fazendo exercício todos os dias. Porque, por exemplo, você pode até me falar que vai na academia. Eu vou na academia, doutor, 40 minutos, 1 hora todo dia. Mas quando você pega o seu treino, o tempo que você descansa, o tempo que você conversa, o tempo que você mexe no celular, o tempo que você respira, bebe água, vai no banheiro, talvez de treino efetivo você está fazendo uns 20 minutos, às vezes até menos, 20 a 30 minutos, ou às vezes menos. Então, mesmo que você faça exercício todos os dias, você ainda tem chance de ser uma pessoa sedentária. Agora, a comida, ela veio em proporções catastróficas, e aí a gente descobriu o carboidrato, uma fonte calórica muito importante e muito acessível. Aonde você for hoje,
você vai encontrar carboidrato para comer. Seja na rua, na esquina, na casa das pessoas, aonde você for o carboidrato. Você consegue guardar no bolso e levar um carboidrato para onde você for. Então, a gente precisa ter cuidado com os carboidratos. Carboidrato é vilão? Não, pelo contrário. Carboidrato é uma excelente fonte de energia, principalmente para as pessoas ativas, principalmente para os atletas, principalmente para as pessoas que demandam energia, para as pessoas que movimentam muito. O resto, agora, a maior parte da população são pessoas que gastam pouca energia. E aí sim, para esse grupo de pessoas, o carboidrato pode ser um grande inimigo. Por quê? Porque o carboidrato envolve a grande questão da insulina. E quando a gente vê a curva de obesidade, a obesidade cresceu muito nos últimos anos, pela oferta e pelo gasto muito baixo. Então o carboidrato, a grande característica do carboidrato é ser uma energia rápida, fácil, de fácil digestão. Um grama de carboidrato ele vai oferecer quase 4 calorias para o nosso organismo e com muita facilidade. O carboidrato, dependendo do carboidrato, e hoje a gente tem os refinados, o seu corpo ele não tem dificuldade digestiva nenhuma. Quando você come um pão, o seu corpo tem o simples trabalho de absorver esse açúcar. Eu gosto muito de usar a comparação, a lembrança, que todo mundo já pescou alguma vez na vida e já usou miolo de pão para pescar. Quando você coloca o miolo de pão nesse anzol e joga, você pode tirar daqui 5 segundos, você vai ver que o miolo esfarelou, desapareceu. Por quê? Porque ele dissolve com muita facilidade. Então você tem um sistema digestivo lindo, complexo, estômago, intestino fino, intestino grosso, um intestino grande, complexo, capaz de digerir diversos tipos de alimento. Mas quando você escolhe os alimentos refinados, as massas, os pães, as farinhas, as bolachas, isso não tem complexidade digestiva. Porque o que é isso? Quando você pega um pão ou quando você come um macarrão, uma massa, o que é? Aquilo é um monte de farinha empacotada, em um formatinho de espaguetinho, em formatinho de pão, em formatinho de um bolo. Mas quando você joga aquilo em um líquido, uma água, aquilo dissolve, aquilo é absorvido. O mesmo acontece no seu sistema digestivo. Então, quando você come um pão pela manhã, simplesmente, somente um pão, esse pão ele vai ser absorvido quase no seu estômago. Na primeira curva do duodeno, já acabou a complexidade digestiva. Só que o seu corpo se prepara para digerir uma coisa muito mais complexa, porque quando ele recebe aquilo, ele vê muita energia chegando, ele vê muita caloria chegando. E aí ele estimula toda a acidez, a produção de enzimas, a produção de suco gástrico, de suco pancreático, toda aquela complexidade, o peristaltismo e tudo. E a gente não tem complexidade. Primeira curva do seu intestino fino, aquilo já foi absorvido e você já não tem mais o que fazer com aquele alimento. Já foi absorvido. E aí, por isso, você pode notar muitos sintomas gástricos relacionados ao consumo de farinhas, São aquelas pessoas que têm muito refluxo, aquela pessoa que tem gastrite, aquela pessoa que tem constipação, que tem dor, que estufa, que distende, tem muita relação com os carboidratos refinados. Agora, a gente pode ter a complexidade. Quando a gente vai para as raízes, para os amidos, para os tubérculos, para a batata, para a mandioca, para o inhame, esses sim já possuem mais fibras, eles já possuem uma maior complexidade, dá mais trabalho. Se você jogar uma batata num copo d'água, essa batata vai ficar no copo d'água por um bom tempo. Já um pão dissolve. Então, o principal cuidado que a gente precisa ter é evitar os carboidratos refinados. Não tem muito benefício. Porque quando você pega o trigo, por exemplo, e refina ele, faz ele no formato de farinha, de farelo, nesse processo de refinamento ele perdeu todos os nutrientes. Então ele seria uma coisa mais complexa, com mais fibra, com alguns nutrientes, mas quando a gente refina, você perde essa característica. E aí ele deixa de ser um alimento nutritivo para ser um alimento exclusivamente calórico. Ou seja, você está comendo açúcar para uma coisa que talvez você nem esteja fazendo muita atividade. Eu estou aqui sentado gravando um episódio e poderia estar comendo o tempo todo uma bolachinha, colocando um açúcar no café, comendo, repetindo e ingerindo com muita facilidade certas calorias. Nesse ponto, o carboidrato é perigoso, porque hoje a gente tem uma oferta muito grande e você pode estar se entupindo de carboidrato, mas não gastando essa fonte energética. Outra grande característica do carboidrato, além da sua palatabilidade, é que ele não traz saciedade.
Repare como você consegue comer grandes quantidades de carboidrato. Eu conheço pessoas capazes de comer 4, 5, 6 pães no café da manhã. E não é porque essa pessoa tem muita fome, é porque o pão não traz saciedade. Diferente dos outros macronutrientes, que são as proteínas e a gordura, que a gente vai falar um pouquinho à frente. Esses sim possuem uma complexidade maior, eles demandam mais energia, eles são mais difíceis de digerir e eles têm como principal característica a saciedade. Já o carboidrato, não, ele permite que você consiga ingerir grandes quantidades com pouco esforço. Você consegue comer muito arroz, por exemplo. Eu falo que o problema não é você comer arroz, o problema é que comer 1 colher de arroz e 5 colheres de arroz é a mesma coisa, você não tem dificuldade. O esforço é o mesmo. Comer um pão e comer 3 pães, o esforço é o mesmo. E a saciedade é o mesmo. Às vezes você acaba de comer 3 pães com fome. Ou você come um prato de macarrão e 1 hora depois você já tem fome. Então, o esforço é muito pequeno. E aí mora o grande perigo. Você consegue comer grandes quantidades. Quando você começa a entender que um carboidrato e uma proteína te dão a mesma energia, você começa a entender o perigo que é de comer carboidrato com uma certa frequência. E aí entram as doenças do mundo moderno, principalmente o diabetes, que é uma doença, junto com a obesidade, é uma doença que explodiu nos últimos anos, exatamente devido ao alto consumo de carboidrato, vindo da indústria alimentícia e vindo principalmente do marketing, da acessibilidade e da facilidade que a gente tem de comprar carboidrato em qualquer esquina. Cuidado, porque o carboidrato ele envolve muito a insulina. O carboidrato é o único macronutriente que você não precisaria dele para sobreviver, por exemplo. Você não vive sem proteína, você não sobrevive sem gordura. Agora, o carboidrato você conseguiria viver sem carboidrato, visto que a gente consegue extrair a energia dos outros macronutrientes. Agora, o carboidrato é o único que envolve a insulina. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas com a grande característica de pegar essa glicose proveniente dos carboidratos e colocar para dentro da célula. Qual que é o problema? Se a gente voltar a alguns anos atrás, o diabetes era uma coisa rara, era uma coisa que se você via uma pessoa no meio de todo mundo. Hoje, se você perguntar quem é diabético ou pré-diabético, você vai ver uma infinidade de pessoas levantando a mão, usando algum remédio, usando algum tipo de hipoglicemiante ou usando algum tipo de remédio para melhorar essa resistência. Mas qual que é o problema? Quanto mais carboidrato você der para o seu organismo, mais insulina você vai produzir e mais resistência a essa insulina. O que isso quer dizer? Quer dizer que você começa a precisar de mais insulina para que ela tenha o mesmo valor, o mesmo efeito. Então você começa a precisar de mais coisas, porque o seu corpo se protege daquele excesso de insulina, visto que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Ele vai tirar a glicose do seu sangue e vai jogar para a célula, isso pode fazer uma hipoglicemia. E a gente sabe, todo mundo sabe ou conhece alguém que já passou por algum quadro de hipoglicemia. E o que é isso? Aquela pessoa, ela paga, porque ela não tem energia. E aí, o seu corpo, por um mecanismo de defesa, ele passa a ter um grau de não gostar ou não tolerar a insulina como sobrevivência. Porque se a sua insulina, visto o excesso de carboidrato que você consome, se ela funcionasse, você teria já feito uma hipoglicemia e poderia não estar vivo hoje. Por isso, isso é um mecanismo de defesa. Então, quanto mais carboidrato você ofertar para o seu organismo, mais insulina você vai ter e menos essa insulina ela vai funcionar, menos ela vai ser efetiva. Portanto, a gente consegue trazer o tamanho da complexidade de carboidrato. Ele tem o risco do sobrepeso, da obesidade, pela facilidade em comer, pela alta carga calórica e pela oferta grande. E a gente também sabe da insulina, do diabetes, que é uma doença muito deletéria, uma doença muito perigosa, principalmente pelos poucos sinais. A pessoa que não tem clínica, a pessoa não sabe que ela é diabética, ela só descobre que ela é diabética quando ela tem algum grau de complicação. E ela vai descobrir que ela teve uma lesão no rim, uma lesão na vista, uma lesão em algum outro órgão, porque o diabetes é silencioso. Mas as coisas que não dão sintomas são as coisas mais perigosas, porque ela pode ir te prejudicando
lentamente. Então, muita atenção com os carboidratos. Os carboidratos não são vilões, mas eu gosto muito de tratar o carboidrato como um merecimento. Você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa que faz muito exercício, você é uma pessoa que precisa ganhar peso, ganhar músculo, ganhar energia, o carboidrato vai ser muito bem-vindo na sua vida. Se você for qualquer outro tipo de pessoa, uma pessoa que está inflamada, que está com sobrepeso, que está com qualquer grau de inflamação, de pré-diabetes, de resistência à insulina, você não precisa de carboidrato da forma que a maioria das pessoas consome hoje em dia. E a gente vai dar um segmento, que o carboidrato seja uma rápida introdução, o assunto é complexo, mas eu espero que tenha ficado mais importante para vocês. Você não vai morrer se não consumir carboidrato. Seu corpo tem total capacidade de viver sem carboidrato, ter energia, ter disposição, ter tudo. Ele vai usar a gordura como uma boa fonte de nutriente. Se você tiver qualquer grau de intolerância a esse carboidrato, você pode diminuir o consumo por um tempo, para a vida toda, por quanto tempo você quiser, e a gente vai conseguir ter uma melhora muito grande na sua disposição, na sua energia, na sua inflamação, questão de acne, questão de sobrepeso, na melhora da resistência à insulina. Então, quanto mais a gente ofertar, mais consequências você trará ao seu organismo se você não for uma pessoa que faz atividade física ou que gasta muita energia no seu dia a dia e no seu trabalho. Dando seguimento aos nossos macronutrientes, vamos partir para o meu queridinho, para o meu preferido, e que deveria também ser o preferido de vocês, que são as proteínas. Proteína, classicamente a gente sabe que vem das carnes, né? Principalmente as proteínas animais, existem as proteínas vegetais, mas proteína é aquela... A maioria das pessoas lembra dos músculos, né? E basicamente é isso mesmo. A proteína, ela é um grande tijolinho do nosso corpo. E ela talvez seja o macronutriente mais importante. Quando a gente vê a origem da palavra, essa origem significa o primeiro, o mais importante, né? Proteína, do latim, significa o mais importante, ou o primeiro nutriente. O que as pessoas precisam entender sobre as proteínas são duas coisas. As proteínas são constituídas de aminoácidos, e esse nome é um nome muito importante para que você entenda. Por quê? Porque os aminoácidos têm uma função não só estrutural no seu organismo, ele também tem a função na produção de hormônios, de enzimas, do funcionamento da formação de neurotransmissores, por exemplo, da sua felicidade, da sua ansiedade. Os aminoácidos, eles não envolvem só músculo, ele envolve toda a complexidade do seu organismo, depende dos aminoácidos que são provenientes das proteínas. A proteína, ela não tem uma clássica função energética, ela é muito mais complexa, ela é mais difícil. Se você jogar um pedaço de carne em um copo de água, essa carne vai ficar lá anos, talvez. A gente depende de um complexo sistema digestivo para que a gente consiga quebrar essas proteínas. As fibras musculares, elas são muito densas, elas dependem da mastigação, elas dependem da acidez do suco gástrico, ela depende de uma série de enzimas para que a gente consiga chegar nesses aminoácidos. Então as proteínas, sim, são condizentes com o nosso lindo sistema digestivo, porque depende de muita coisa, você vai estimular. Então quando você come uns ovos, você come uma carne, você dificilmente sente um refluxo, uma queimação, você pode ter algum sintoma de uma digestão ineficiente, porque às vezes falta ácido, às vezes você está tomando algum remédio, às vezes pode dar aquela sensação de estufamento, de empachamento. Mas isso para as pessoas que não digerem bem proteína. Agora, a grande maioria vai tolerar bem as proteínas. E aí a gente vai entender que a proteína, não só na função estrutural, né, como toda a complexidade do organismo, mas principalmente na questão de saciedade. Então, você não vai conseguir, ou dificilmente você vai conseguir emagrecer e mudar a sua vida com um baixo consumo proteico. Por quê? Porque quando você come, vamos comparar, a gente falou do carboidrato, a gente pode colocar um café da manhã, onde eu comi um pão, e a gente pode colocar um café da manhã onde eu comi 2 ovos, por exemplo. Caloricamente, são a mesma coisa. Tem em torno aí de umas 150 calorias o pão e 2 ovos. Só que se você come 2 ovos, essa saciedade ela vai durar durante toda a manhã. Quando você come um pão às 7,
9h30 você já começa a pensar em comida. 10 da manhã você já perdeu o controle e já está comendo alguma coisa, seja o que passar na sua frente. Por quê? Porque envolve a insulina, envolve a falta de saciedade do carboidrato. Já a proteína, ela não depende da insulina, ela vai ter uma secreção de insulina baixíssima, porque a gente tem pouca glicose, a gente tem pouca carboidrato, quase nada dentro de uma proteína. E a proteína, até às 9 da manhã você ainda vai estar digerindo essa proteína, porque ela é complexa. Ela demora, ela envolve muita coisa. Enquanto o seu sistema digestivo está funcionando, você provavelmente tem saciedade. E a gente tem que falar também de uma coisa que chama gasto calórico para digestão. Porque quando você se alimenta, você também gasta caloria. O processo digestivo é um dos processos mais complexos do nosso organismo. Ele demanda muita caloria, ele demanda muita energia, ele demanda muito esforço. Produzir ácido do seu estômago é uma das coisas mais trabalhosas que tem no nosso organismo. Por isso que pessoas idosas, elas costumam evoluir com dificuldade na digestão de proteína. Por quê? Porque elas perdem a acidez. E a acidez, ela tem a função de digestão, mas ela também tem uma função de proteção. É que vai proteger a gente dos micro-organismos, das bactérias que a gente acaba comendo numa comida contaminada, ou da mão suja, ou do alimento que caiu no chão, alguma coisa. Essa acidez protege a gente. Então, é difícil você ter um resultado se você consome uma baixa quantidade proteica. Seja porque você começa a ficar uma pessoa depletada, é uma pessoa que às vezes falta aminoácido para fazer um neurotransmissor, é aquela pessoa que começa a ficar um pouco triste, um pouco para baixo, é aquela pessoa que começa a ter uma digestão ruim exatamente porque falta substrato para produzir enzima, é aquela pessoa que começa a ter doença de pele, é aquela pessoa que o cabelo começa a cair, que a pele descama, que o músculo não cresce, é aquela pessoa que perde muito músculo, é o sarcopênico. Então, a proteína, ela tem uma complexidade muito grande, uma importância muito grande. Se a gente for falar de algum macronutriente, o principal é proteína. Então, para você que deseja mudar de vida, que deseja perder peso, a saciedade é o seu maior aliado. Você não vai perder peso passando fome. Se você come mal, você vai ter fome o dia todo. Se você come proteína, se você busca saciedade, se você come muita carne, ovos, né, carne branca, mesmo proteína vegetal, você acaba tendo grande saciedade. Então é aquele almoço que te deixa satisfeito durante o dia, é aquele café da manhã que te deixa satisfeito durante a manhã toda. É aquela janta que te traz conforto à noite. Você jantou, mas você consegue jantar, fechar a cozinha e sair da cozinha. Você não precisa ficar voltando, você não precisa ficar beliscando, né? Eu vejo muito na minha prática pessoas que lancham à noite, fazem um pequeno lanche à noite ao invés de jantar, de comer uma comida complexa. São as mesmas pessoas que reclamam que tem um pouco de compulsão, que volta na cozinha, que belisca coisa, que abre a geladeira, que volta nesse comportamento repetitivo. São pessoas que não têm saciedade, são pessoas que comem e têm fome o tempo inteiro. Já a proteína dificilmente vai trazer isso. Eu gosto muito de comparar, por exemplo, você vai numa churrascaria, num rodízio, você pode comer demais, né? Porque a gente come com os olhos, então a gente acaba excedendo muito em lugares que são liberados a comida, vamos dizer assim. Mas se você almoçou numa churrascaria, dificilmente você vai pensar em comer no meio da tarde. Você tem uma saciedade que chega à noite e você fala assim, nossa, parece que eu ainda comi, parece que eu não tenho fome, né? Alguns conseguem ainda comer mesmo sem fome, né? Acaba colocando alguma coisa à noite. Mas quando você come muita proteína e muita gordura, a saciedade ela existe por muito mais tempo. Por quê? Porque demanda. Então, se você também tem uma complexidade maior para digerir, você também tem um gasto calórico. Ou seja, comer proteína às vezes pode até te emagrecer. Porque quando você pega um pão, esse absorve essa caloria, praticamente você absorveu 150 calorias, por exemplo. Agora, quando você come 150 calorias em 2 ovos, você talvez gaste 20, 30, 40 calorias para digerir. E isso já faz com que o alimento seja menos calórico, ou seja, pode ajudar muito no seu processo de emagrecimento. Quanto maior a complexidade da sua alimentação, mais energia o seu corpo gasta. E a gente sabe que a grande chave, né, de um emagrecimento é gastar caloria. Quanto mais você puder gastar caloria, seja na academia, seja na digestão, seja dormindo, seja qualquer coisa, mais
você está jogando ao seu favor, a favor do que você quer. Então, proteína, não esqueçam da importância da proteína. Se tiver alguma coisa onde a gente dá valor, onde a gente prioriza, proteína. E como você pode priorizar a proteína na sua vida? Por exemplo, colocando muita proteína no café da manhã. Se você come 2, 3, 4 ovos de manhã, dependendo, é claro, do seu metabolismo, do seu peso, da sua estrutura, você geralmente tem menos fome no almoço. Se chega no almoço, você na hora de servir o seu prato, você coloca mais proteína, você vai ter saciedade à tarde. Se chega à tarde, você começou a dar fome, você faz outro lanche, uma outra refeição onde tem proteína, você chega à noite com muito mais tranquilidade. Então, aquela compulsão da maior parte das pessoas à noite, ela simplesmente desaparece quando a gente come mais proteína durante o dia. Se você for pegar a rotina da maioria das pessoas, é um café ruim, um almoço rápido, porque você está no meio do trabalho, é muito fácil ficar sem comer. À tarde praticamente não tem tempo, está todo mundo trabalhando. Chega à noite, você não comeu nada o dia inteiro praticamente. E tem muitos pacientes, eu vejo muitas pessoas que chegam às vezes até a noite e não consumiu nada. A única proteína que ela colocou foi um pedaço de bife no almoço. Café da manhã foi sem proteína, à tarde sem proteína e no almoço. E alguns estudos, eles trazem pra gente que talvez a sua fome seja muito regulada pela proteína, porque como a gente sabe da evolução, as primeiras coisas que nós humanos consumimos foram as gorduras, né, principalmente de vísceras, porque eram coisas que acabavam sobrando, né, de um animal maior que atacava e a gente acabava comendo o resto, e as proteínas, né, só que proteína era muito pouco, porque os animais selvagens, geralmente eles são magros, né, diferente do nosso gado hoje, da carne que a gente come, onde o animal é confinado para crescer, para ter muito músculo, para que a gente vá consumir, para que ele dê muito mais proteína. Já os animais selvagens, eles são magros, eles têm músculos duros, eles têm músculos secos, né? E aí acabava consumindo muita gordura, muita víscera. Agora, a proteína, ela traz essa saciedade. E alguns estudos, eles trazem isso. Por exemplo, você vai ter fome enquanto o seu corpo não bater a sua meta proteica. Geralmente envolve de 1 a 1 grama, 1 a 1,5 grama quilo de proteína por dia. Por exemplo, se você pesa 60 quilos, o ideal é que você consuma pelo menos em torno de 90 gramas de proteína por dia. Grande maioria das pessoas não fazem isso, e por isso tem uma fome constante, principalmente pessoas idosas. E aí a gente vê que a questão dos idosos é que, por eles terem uma complexidade digestiva mais debilitada, eles preferem não comer proteína, não comem carne, porque eles não se sentem bem. E aí acabam comendo pouco, e a maioria evolui com um quadro de sarcopenia, que perde muita massa muscular, ou um quadro onde a gente começa a ter várias deficiências, seja deficiência cerebral, seja doenças de pele, seja doenças articulares, porque a proteína vai estar entrando nisso aí. Então hoje a gente tem, pela facilidade, alguns suplementos. Você pode tomar só os aminoácidos, por exemplo, isso é ótimo para as pessoas idosas ou para as pessoas que têm cirurgias intestinais. A gente pode consumir o whey, né? Hoje a gente tem o whey protein, que é do leite, a gente tem o proteína vegetal, né, o whey vegano que a gente chama, e a gente também tem a proteína animal, o beef protein, que é característico. Então hoje a gente não tem nem mais desculpa de não consumir proteína, porque você pode falar para mim, eu não tenho, meu dia é muito corrido, mas em 5 minutos você consegue preparar um shake e ofertar 23, 25 gramas de proteína, tomando 200, 300 ml de líquido, com muita facilidade, e aí você pode cuidar bem do seu organismo. Se você quer qualquer grau de evolução, né, de sucesso no seu propósito, a proteína ela tem que estar presente na sua vida. De preferência, a maior parte da refeição, de preferência em todas as refeições. Ou seja, muita proteína no café da manhã, um almoço muito proteico, à tarde um shake ou alguma comida e à noite novamente proteína. Quando a gente come proteína, a gente tem uma saciedade de forma constante. Você consegue o tempo todo estar satisfeito. Não se esqueçam disso. Ninguém emagrece passando fome. Ninguém emagrece fazendo dieta onde você não está confortável. Ninguém consegue sustentar a longo prazo um estilo de vida onde você precisa comer de 3 em 3 horas, ou um estilo de vida onde você tem uma fome constante, uma fome que não melhora. Isso é a chave do seu fracasso.
Se você quer sucesso na sua mudança de vida, isso envolve saciedade. Eu falo isso todos os dias no consultório, nas redes ou onde for. Você não tem controle da sua alimentação se você tiver fome. Qualquer lugar que você for com fome, você vai perder a noção, a razão, a dignidade, e você vai comer, comer, comer. Você só vai conseguir pensar no que você fez quando acabar essa refeição. Então não adianta você passar fome de segunda a quinta, sexta, sábado e domingo, você abrir as exceções, abrir a compulsão, abrir isso. Não se esqueça que o seu corpo não é um dia, não adianta você fazer um déficit calórico durante um dia. O seu corpo guarda todos os dias, ele guarda a semana, ele guarda o mês. Se você passa fome, come pouco de segunda a quinta, sexta, sábado, domingo, quando você oferta, você acaba comendo mais, você acaba perdendo o controle. Para ter controle, você só tem controle se você tiver saciedade. Experimenta falar não para uma coisa com fome e falar não para uma outra coisa quando você acabou de comer, quando você teve saciedade. Então, a chave do seu sucesso se chama saciedade. Dando seguimento às gorduras, o nosso terceiro macronutriente, gordura assusta a maior parte das pessoas, infelizmente, por um conceito errado, né? A gente teve uma propagação, né, de que a gordura fazia mal, depositava nas artérias, infartava, né, AVC, tudo isso tinha muita relação com as gorduras. A gente sabe que não faz muito sentido. A gente sabe que tudo isso envolve uma inflamação, e a gordura por si só não é ela a causa da inflamação. A gordura dos 3 macronutrientes talvez seja aquele com maior capacidade energética. Enquanto a proteína e o carboidrato têm 4 calorias por cada grama, a gordura ela chega a ter 9 calorias em cada grama de gordura. Ou seja, é um estoque energético muito grande. É a mesma forma que acontece com o seu corpo. Se você der uma olhadinha aí para baixo, você vai achar algum pneuzinho, alguma gordura, alguma forma que o seu corpo tem de sobreviver, de estocar energia. Mas por quê? Então por que eu tenho uma pochetinha, meu culotinho, né, a coxa, o glúteo, para que existem essas fontes de gordura? Exatamente para que você consiga ficar sem se alimentar. A mesma forma é no alimento. Então, os alimentos ricos em gorduras são alimentos que possuem mais energia, mais densidade calórica, densidade energética. Então, a gordura, o grande aliado da gordura, exatamente é a capacidade energética. Então, quando a gente falou sobre um possível ida na churrascaria, você provavelmente acabou comendo muita gordura animal, né? A gente vai falar sobre a gordura saturada. E você entende que é gordura que pesa, é aquilo que te traz uma saciedade grande. A gordura pode muito bem fazer parte da sua dieta e deve fazer parte da sua dieta, seja gordura animal, seja gordura vegetal, seja outras fontes de gordura. Mas a primeira coisa que eu queria que você perdesse era o conceito errado de que gordura faz mal. Se a gente for ver os estudos, a sociedade moderna, a população atual, você vê pessoas muito mais doentes pelo excesso de carboidrato do que pelo excesso de gordura. Até porque, se você tem uma dieta rica em gordura, dificilmente você vai conseguir comer grandes quantidades. E nosso corpo funciona muito bem com a gordura. Você viu que a nossa evolução, talvez o primeiro macronutriente que tenha aparecido na nossa dieta seja a gordura, proveniente aí dos animais selvagens com pouco músculo, mas com muita gordura, com muito estoque, com víscera, com energia. Então, a gordura entrou muito na nossa dieta e o nosso corpo funciona muito bem na gordura. Para que o nosso corpo usa gordura? Ela não serve só para o pneuzinho. A gordura também entra em praticamente todas as células do seu organismo. Elas possuem uma membrana lipídica, que é o quê? A gente sabe que água e óleo não se misturam. Então, uma forma que o seu corpo tem de proteger a célula é fazer uma membrana lipídica. Então, toda célula ela é envolta por gordura, exatamente para que o meio intracelular não misture com o meio extracelular. E a gente também sabe que o colesterol é preveniente das gorduras. Então, é importante que você tenha gorduras na sua alimentação, pela saciedade, pela função estrutural e principalmente pela função hormonal, visto que o colesterol ele vai ser a chave para todos os seus hormônios, principalmente os hormônios sexuais, que são os hormônios esteroidais. Então, se você quer reproduzir, se você quer ter energia, quer ter libido, quer ter força, tudo isso envolve hormônio sexual, tudo envolve o conceito, o consumo de gordura.
A gordura, a gente divide as gorduras basicamente em gordura animal, né? E aí essa talvez seja a grande vilã, né? Quando a gente vai procurar qualquer informação hoje, você vai ver muita gente falando mal sobre a gordura animal, que é a gordura saturada. Classicamente, a gordura saturada é aquela gordura que fica sólida em temperatura ambiente. Se você já fritou um frango, uma costelinha, uma carne de porco, você sabe que quando a panela esfria, fica aquela borra branca de gordura. Isso é a gordura saturada. Fizeram e levaram esse conceito de que isso iria acontecer dentro dos seus vasos. Isso não existe, tá? Não funciona dessa forma. A gordura ela vai principalmente virar uma fonte energética, mas a gente sabe que num organismo inflamado, tudo bem, mas não só pela gordura. Então, a gordura animal é a gordura saturada, que é aquela gordura sólida em meio ambiente. Mas eu vou te falar, essa não é a grande vilã. A grande vilã se chama gordura trans. Essa sim você precisa evitar ao máximo na sua vida. Por quê? Porque se a gente fala de evolução, a gente também fala que a gordura saturada sempre esteve presente na nossa vida. O ser humano sempre consumiu proteína animal. Ele sempre teve isso aí e ele não infartava com 40 anos na idade das pedras, não era isso. Agora, a gordura trans é uma gordura que não é reconhecida pelo nosso organismo. Porque o que é uma gordura trans? A gente sabe que a gordura vegetal, né, principalmente as gorduras monoinsaturadas, poliinsaturadas, as gorduras vegetais, geralmente elas são líquidas em temperatura ambiente. É o azeite, né, é o óleo. Essas são gorduras líquidas. Só que qual foi a ideia da gordura trans? A gordura trans, ela sofre um processo químico e às vezes utiliza metal pesado, usa níquel, usa um processo de um trabalho químico onde você faz com que essa gordura ela passe a ser sólida em temperatura ambiente. Então você pega uma gordura vegetal, um óleo vegetal e faz com que ele se torne sólido. E aí a gordura trans entra na maior parte dos alimentos industrializados. Então quando você pega aquela bolachinha inofensiva, que a gente sabe que tem uma tampinha de carboidrato, o meio dela é basicamente gordura hidrogenada, tá? Gordura trans. E o que é isso? São gorduras sólidas. E por quê? Por que colocar gordura nos alimentos? Se você for ver, a maior parte dos alimentos industrializados possuem gorduras saturadas, gorduras trans. Por quê? Porque a gordura ela traz um prazer muito grande para o nosso cérebro. A gordura é uma coisa que nós estamos habituados há muito tempo. Por isso que quando você toma um sorvete é gostoso, por isso que quando você coloca bacon em algum alimento fica mais gostoso, por isso que quando você passa manteiga no seu pão fica mais gostoso, porque toda vez que a gente consome gordura, o nosso corpo tem mais prazer. Primeiro pela fonte energética, já que o seu corpo fica feliz, se você come mais calorias, ele fica mais feliz. E segundo, pela lembrança, né? A nossa evolução sempre teve muita gordura. Mas a gordura trans, nesse caso, é perigoso, porque ela vai deixar aquela bolachinha mais saborosa, mais compulsiva, mais prazerosa e mais calórica ao mesmo tempo. Então, se você pegar um pacotinho de uma bolacha que parece inofensivo, quando você olha lá, a quantidade de gordura é absurda e a quantidade calórica é absurda, porque ela passa a ser uma gordura que você não tem controle sobre a saciedade. E isso é muito interessante, já que o seu corpo não reconhece esse tipo de gordura, não é à toa que você percebe que dá para comer um pacote inteiro de bolacha sem o mínimo esforço. E quando você acaba de comer esse pacote de bolacha recheado, o que passa na sua cabeça? Mas eu ainda estou com fome. Por quê? Porque não traz a saciedade, o seu cérebro ele não reconhece. Diferente de você comer um bacon, diferente de você comer um frango gorduroso, uma pele de frango, isso automaticamente traz saciedade. Quando você acaba de comer algum alimento rico em gordura animal, saturada, automaticamente a saciedade é reconhecida, porque o seu hipotálamo lá no cérebro, lá dentro da sua cabeça, ele também reconhece gordura. Então, quanto mais gordura você consome, mais saciedade você costuma ter nas refeições. Cuidado com gordura trans. Agora, as gorduras vegetais, né, as monoinsaturadas, as poliinsaturadas, né, classicamente elas têm uma condição anti-inflamatória, têm uma condição boa, né, principalmente de melhorar o colesterol. Então, a capacidade antioxidante também é bem importante. Por exemplo, o azeite, né? A gente sabe que o azeite é muito legal, mas lembrar sempre que todo o óleo que você consumir, né? Todo o óleo vegetal, ele tem um processo de refinamento.
A melhor coisa é sempre consumir o vegetal. Por exemplo, o azeite é bom, mas a azeitona é muito melhor do que o azeite, porque você não passou por um processo de refinamento. Tem muito mais proteção, muito mais antioxidante, muito mais nutriente numa azeitona do que no azeite. Mas a gente acaba consumindo azeite. E a gente precisa ter muito cuidado também com os óleos vegetais, né? O óleo de milho, o óleo de canola, os outros tipos de óleo. Por quê? Porque ele passa por um processo químico importantíssimo. Se você pegar o milho não tem óleo, né? O milho é basicamente um carboidrato. Mas quando a gente submete isso à química, à extração, à pressão, a gente consegue extrair um óleo, né? Óleo de algodão, óleo de soja, tudo isso, nada disso é óleo em temperatura ambiente. Isso envolve muita química, envolve muito tratamento para que aquilo vire um potinho que você acaba comprando no mercado. O maior cuidado com esses óleos vegetais, você vai ver muita gente falando bem de óleo vegetal, pela principal característica, o óleo vegetal abaixa o seu colesterol, e abaixa mesmo. A pessoa que tem um colesterol alto, se ela começar a consumir mais óleos vegetais, né, para fritar, para tudo, ela tem uma tendência a baixar o colesterol. Por quê? Porque esse óleo também não é reconhecido para o seu organismo. Seu corpo ele não utiliza ele para nada, diferente de uma gordura animal. E aí o que acontece? Por que o seu colesterol abaixa? O seu colesterol abaixa porque o seu corpo vai utilizar o seu colesterol para fazer a formação das membranas lipídicas, visto que os óleos vegetais eles não trazem saciedade. E visto que isso mexe muito com a sua cabeça. Por quê? Se você comer um frango grelhado é uma coisa, se você fritar esse frango, você consegue comer muito mais quantidade. Então, alguns estudos mostram que você perde a sua capacidade de saciedade com certos óleos vegetais. Uma batata assada tem uma saciedade, uma batata frita não tem nenhuma saciedade. Você come quilos de batata frita se puder. Isso envolve os óleos vegetais, que o seu hipotálamo ele não reconhece esse tipo de óleo como energia. Só que ao mesmo tempo ele torna muito mais calórico. Então você vai pegar aí 100 gramas de batata, vai ter 80, 100 calorias, 100 gramas de batata frita vai ter quase 250, às vezes mais do que o dobro, chegando ao triplo, dependendo da quantidade de óleo, visto que quando você frita um alimento, ele absorve esse óleo, né? E você vai acabar ingerindo também. Já os óleos poliinsaturados, classicamente os ômega 3 e ômega 6, eles têm uma característica anti-inflamatória muito importante. O que eu trago para vocês sobre esses óleos? Consumam ômega 3. Isso não tem na nossa dieta, isso vem dos peixes de águas frias, profundas, não é muito comum na nossa dieta. Já o ômega 6, que acaba vindo dos óleos vegetais, é muito presente na nossa rotina, a gente acaba consumindo muito. O desequilíbrio de ômega 6 e ômega 3, sim, pode ser um fator de risco, pode ser um fator inflamatório. Então, colocando mais ômega 3, você acaba tendo um equilíbrio na proporção do ômega 6. Gordura é muito útil para o seu organismo, gordura traz muita saciedade e na maior parte das pessoas a gente pode substituir o excesso de carboidrato por uma grande parte de gordura, ou às vezes até totalmente por gordura, em alguns estilos, tipo dieta cetogênica, ou tipo algumas dietas para pacientes diabéticos ou pré-diabéticos. A gordura não mexe com nada, não depende de insulina, não mexe no seu metabolismo, então gordura é muito fácil de você colocar para desinflamar, tá? Cuidado com certas informações que gordura vai te fazer mal. Obviamente, se você é uma pessoa que está acima do peso, inflamado, sedentário, cheio de comorbidade, se você tiver uma alimentação rica em gordura, realmente pode ser ruim. Mas não é a gordura, e sim o seu organismo. Então sempre equilibre, um organismo bom ele tolera muito bem gordura, lembrando que no jejum você vai basicamente utilizar gordura como substrato, né, ácido graxo praticamente, e lembrando também que o seu cérebro gosta muito de gordura, visto que ele é basicamente formado de água e gordura, é onde a gente tem a condução dos impulsos nervosos. Então gordura faz muito bem, se for bem administrada, para um organismo bem equilibrado e para tudo mais. Então a gente fecha os nossos 3 macronutrientes. São informações que parecem simples, mas são muito complexas, e isso pode fazer com que você pense, toda vez que você for fazer uma refeição, o que eu estou comendo? O que é um carboidrato? O que é uma proteína? O que é uma gordura? Qual que é a proporção de cada um? Se o meu prato tem 80% de carboidrato, provavelmente daqui 2 horas eu vou ter fome. Se o meu prato é rico em gordura e proteína, provavelmente daqui 6 horas eu tenha fome. Se o meu prato é rico em proteína, isso
vai me ajudar na questão de imunidade, na questão de estrutura, na questão de saúde, na questão de músculo. Se o meu prato tiver muita gordura, eu tenho que saber que isso é mais calórico, então eu tenho que balancear os outros, eu tenho que saber mais ou menos o meu metabolismo. Então, soltando essas informações, a gente traga o conhecimento para a sua vida. E você só vai ser vítima de um sistema se você não tiver conhecimento. Se você sabe o que você está fazendo, se você sabe o que está consumindo, provavelmente você vai ter controle da sua vida e do seu futuro. Então, nada como conhecimento. Espero ter contribuído aí com mais um episódio, trazendo muitas informações para você. Esse é um dos mais importantes. Se você não entendeu, volta, assista de novo, leia mais, aprenda sobre isso, porque o conhecimento dos macronutrientes são muito importantes para que você saiba o que você está comendo.